Um homem apontou uma arma para o próprio colega de trabalho, roubou o caixa da loja do tio e embarcou para Londres com dinheiro sujo no bolso. Não era um criminoso profissional, era um jogador de ping-pong. Era Marty Mauser e ele acreditava com uma convicção absurda que a medalha de campeão britânico justificava qualquer coisa. Essa é a premissa de Marty Supreme, filme lançado em 18 de fevereiro de 2026 no cinema, dirigido por Josh Safdie e protagonizado por Timothée Chalamet no papel de um dos personagens mais desconcertantes que o cinema americano produziu nos últimos anos. Curta, se quiser acompanhar mais análises como essa, inscreva-se para não perder nenhum episódio e deixe nos comentários, na sua opinião, Marty é um gênio ou apenas um golpista com sorte? A história se passa em Nova York, no começo dos anos 1950. Marty Mauser trabalha na sapataria do tio Murray, mas o que ele realmente faz é jogar ping-pong em clubes enfumaçados, em telhados de prédios e em ginásios universitários da costa leste. O esporte ainda não tem prestígio nenhum, é coisa de marginal e apostador, e é exatamente por isso que Marty o escolheu. Ele não quer entrar pelo caminho certo. Ele quer entrar pelo atalho mais selvagem que existir. O sonho é derrotar Bela Kletzky e colocar o ping-pong americano no mapa. Para isso, precisa de $700 para viajar a Londres. O tio Murray recusa o empréstimo. Marty não pensa duas vezes. Ele pega uma arma, aponta para Lloyd, o colega de balcão, esvazia o caixa e desaparece. A cena inaugura o que o filme vai desenvolver nos próximos 2 horas e 29 minutos. Marty não chegou ao crime por falta de oportunidade, mas porque acredita que o objetivo autoriza qualquer meio. Em Londres, Marty não se hospeda num albergue para atletas. Ele reserva quarto no Ritz Hotel. É nesse ambiente que ele conhece Kay Stone, uma ex-atriz de Hollywood em declínio de carreira, e seu marido Milton Rockwell, magnata da indústria de canetas. Marty seduz Kay, corteja Rockwell como possível patrocinador e vence Kletzky nas semifinais com uma combinação de técnica real e intimidação psicológica. Na final, no entanto, perde para Koto Endo, atleta japonês com deficiência auditiva que usa uma raquete de esponja, um equipamento que Marty nunca havia enfrentado antes. A derrota o corrói. Rockwell oferece um acordo, uma partida de exibição em Tóquio antes do Campeonato Mundial, com a condição de que Marty perca deliberadamente para agradar ao público japonês. Marty recusa. E esse detalhe é fundamental para entender o personagem. Ele não tem escrúpulo com roubo, traição ou manipulação, mas tem um limite intransponível que não é ético e sim narcísico. Marty pode ser derrotado, mas não pode ser transformado em palhaço. A distinção diz muito sobre quem ele é. De volta a Nova York, as coisas desmoronam em cascata. Marty é preso por conta do roubo anterior, mas consegue escapar. Rachel Misler, a mulher casada com quem ele mantinha um caso, anuncia uma gravidez e afirma que o filho é dele. Ao mesmo tempo, a Federação Internacional de Tênis de Mesa cobra uma multa de $1.500, porque Marty declarou falsamente despesas de hospedagem referentes ao Ritz Hotel. Sem pagar a multa, ele está automaticamente impedido de disputar o Campeonato Mundial. Para levantar o dinheiro, Marty e seu amigo Ollie saem para fazer apostas num boliche. A noite termina numa briga violenta num posto de gasolina, com fuga, um incêndio acidental e a perda do cachorro Moses, que pertencia a Ezra Miskin, um mafioso local cujo banheiro havia desabado sobre o próprio pescoço dias antes, num daqueles encadeamentos absurdos que Josh Safdie parece colecionar com prazer. A trama de Keystone é: Rockwell retorna a Nova York quando o magnata decide financiar uma peça de teatro para relançar a carreira da esposa na Broadway. Marty retoma o contato com Kay, dorme com ela e rouba um colar que supõe ser valioso. O problema é que a joia é falsa, uma peça de figurino teatral sem valor de mercado. O filme entrega aí uma das suas imagens mais densas. Marty passa a vida inteira roubando, mas o que ele consegue guardar sempre acaba sendo apenas adereço de cena, nunca substância real. Rachel, enquanto isso, conta que o marido Ira está agredindo fisicamente. Marty vai até Ira e o espanca. Depois disso, um conhecido chamado Dion revela que havia iniciado a produção de bolas de ping-pong laranjas personalizadas com o nome de Marty, um projeto de marketing que os dois tinham discutido,
mas que Marty abandonou sem aviso. Dion jogou tudo fora. Logo em seguida, Marty descobre que Rachel havia inventado as agressões do marido para manipulá-lo emocionalmente. Ele termina o relacionamento e vai embora. Na noite de estreia da peça de Kay na Broadway, Marty pede desculpas pelo roubo do colar. Kay, num gesto que o filme apresenta sem romantismo excessivo, marca o encontro com Marty no Central Park e entrega a ele um colar de verdade, de valor suficiente para pagar a multa à federação e garantir a viagem a Tóquio. Os dois são abordados pela polícia durante o encontro e precisam usar a joia como suborno para não serem levados à delegacia. A peça de Kay recebe críticas devastadoras. Na festa após a estreia, ela entra em colapso. O filme então conecta explicitamente os dois mundos que vinha construindo em paralelo. O ping-pong e o teatro são a mesma coisa. Kay é julgada pela resenha do crítico. Marty é julgado pelo placar. Os dois existem somente enquanto há alguém olhando para eles e aplaudindo. Safdie não precisa dizer isso com palavras. O roteiro coloca as duas histórias lado a lado até que a semelhança se torna inegável. Para conseguir o acordo definitivo com Rockwell e garantir o voo para o Japão, Marty aceita uma condição humilhante: ser surrado publicamente, numa espécie de performance de submissão para satisfazer o ego do magnata. Marty se sujeita, vai a Tóquio e, quando chega lá, descobre que foi tarde demais para se inscrever no campeonato mundial, mesmo com a multa paga. A viagem toda foi para nada do ponto de vista oficial. O que acontece a seguir é a sequência que o filme inteiro estava construindo. Durante a partida de exibição, Marty perde deliberadamente conforme o combinado com Rockwell, mas o magnata decide ir além do acordo. Ele anuncia que Marty vai beijar um porco ao vivo em frente ao público japonês como encerramento da noite. É o tipo de humilhação que apaga qualquer distinção entre atleta e entretenimento de baixo nível. Marty interrompe tudo. Ele pega o microfone e declara que a partida foi fraudada, que ele jogou para perder de propósito e que quer uma revanche real imediatamente. Indo, o campeão japonês, concorda. Os dois jogam de verdade, sem acordo prévio, sem coreografia, Marty vence por margem mínima. O ponto que o filme faz questão de deixar claro é que Marty não se tornou uma pessoa melhor nessa hora. Ele não teve uma epifania moral. O que aconteceu foi mais simples e mais revelador. Rockwell ultrapassou o único limite que Marty tem, que é o da própria imagem. Marty aceita ser corrupto, aceita ser trapaceiro, aceita ser surrado, mas não aceita ser tratado como piada. Essa é a sua integridade, torta, estranha, mas inegavelmente presente. Rockwell se recusa a pagar a passagem de volta, Marty consegue embarcar num voo militar junto com soldados americanos. Quando chega a Nova York, vai direto ao hospital, onde a mãe está ao lado de Rachel, que se recupera de um parto prematuro ocorrido durante uma sequência anterior de violência que envolveu o mafioso Mishkin, um tiroteio numa fazenda e a morte de vários homens. Mary olha para o filho recém-nascido, chora e diz à mãe que ama Rachel. Timothée Chalamet carrega esse personagem com uma precisão que vai além da simples simpatia. Ele não torna Marty adorável para que o público o perdoe. Ele torna Marty irresistível da mesma forma que Marty é irresistível dentro do próprio filme, pela energia, pela arrogância calibrada, pelo charme levemente disfuncional de alguém que acredita genuinamente que o mundo vai dobrar se ele insistir o suficiente. Quando Marty diz que se acreditar em si mesmo o dinheiro vai vir, Chalamet entrega a frase sem ironia, sem piscada para a câmera. E é exatamente essa ausência de distanciamento que faz a linha soar ao mesmo tempo ridícula e aterrorizantemente convincente. Josh Safdie, conhecido pelos filmes Good Time e Uncut Gems, constrói Marty Supreme como uma série de pequenos acidentes que se acumulam até virar catástrofe. Um banheiro desaba e gera uma dívida com um mafioso. A dívida gera uma perseguição. A perseguição gera um tiroteio. O tiroteio gera um parto prematuro. Cada elemento do enredo parece improvável e isolado, mas a cadeia inteira tem uma lógica perversa muito precisa. Quando você passa a vida inteira apostando no limite, eventualmente o limite cede. A trilha sonora composta por Daniel Lopatin, o mesmo do projeto Oneotrix Point Never, que trabalhou com Safdie em Uncut Gems, divide o filme em 3 movimentos distintos e mistura sons dos anos 1950,
com texturas eletrônicas contemporâneas. A música não ilustra as cenas. Ela as empurra para frente, cria uma urgência que o personagem não consegue controlar e que o espectador sente na nuca. Com orçamento estimado entre 70 e 90 milhões de dólares, Marty Supreme é uma das produções mais caras da história da A24, estúdio que construiu sua reputação justamente com filmes de menor escala e maior risco estético. A aposta faz sentido. Safdie entrega um filme que recusa todas as convenções do biopic esportivo. Não há redenção clara, não há trajetória de superação didática, não há cena em que o herói finalmente entende o que importa de verdade. O que há é um retrato de uma América onde acreditar em si mesmo com força suficiente já é considerado uma forma de talento. Marty Mauser não é um campeão trágico. Ele é um perdedor brilhante que viveu convencido de que a encenação era suficiente para substituir a realidade. E o filme termina com essa ambiguidade intacta. Aquelas lágrimas diante do filho recém-nascido são arrependimento genuíno ou apenas mais uma cena bem executada? Às vezes a linha entre o gênio e o impostor é tão fina que ninguém consegue ver onde uma coisa termina e a outra começa. Marty Supreme existe nessa linha e se recusa a sair dela. Se você curte histórias de personagens que jogam fora as regras e ainda assim convencem o mundo de que estão certos, esse filme foi feito para você. Curta o vídeo se esse tipo de análise vale o seu tempo. Inscreva-se para acompanhar os próximos. E conta nos comentários, você acha que Marty realmente mudou no final ou ele só aprendeu a chorar na hora certa?